Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do Guerlisone, lá do Seara de Jesus do Belmonte, que sempre atende aos nossos convites anuais. Hoje ele vai nos falar sobre a reencarnação. Bom dia para vocês que estão no salão, para aqueles que estão nos acompanhando aí na mídia social. A Sônia Conte já deu um bom dia aí, né, pelo Facebook. E antes de passar a palavra para ele, então, como de sempre, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 34, Comer e Beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus em Lucas, capítulo 13, versículo 26. E aí Emmanuel esclarece esse ensino de Jesus dizendo o seguinte: o versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou as portas aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido ao de outrem. Assimilar lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à condenação humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vida. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupa cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem da terra para uma vida mais alta. Mais uma vez, Emmanuel nos coloca aqui essa preocupação excessiva que a gente tem com as coisas do mundo de cá, pouca preocupação com as coisas do mundo de lá espiritual. Né? Não adianta a gente dizer: nós bebemos, comemos junto do Mestre, mas não fazemos ou praticamos aquilo que ele nos ensina. Infelizmente a gente tem visto isso daí traçando muito nos últimos tempos, né, dessa mudança da humanidade. As pessoas se esquecem de o quanto ele está trabalhando por nós, o quanto a espiritualidade trabalha por nós, e a gente muitas vezes acha que não. A gente vive muito mais da vida de cá do que nos preparando para a vida de lá. Então fica a mensagem de Emmanuel, que não basta beber e comer junto do Cristo, nem sair por aí falando, né? Mas sobretudo tentando viver aquilo que ele prega a todos nós, com todas as limitações e dificuldades que cada um de nós tem. Mas a gente precisa entronizar essas informações e procurar viver um pouco mais calmo, mais paciente, mais tolerante diante de todas essas dificuldades que o mundo nos apresenta. Né? É esse o nosso papel de cristão. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, através dos nossos mentores, do mentor do nosso amigo Guerlisone, para a exposição que ele nos falar sobre um tema tão importante na vida de todos nós, que ele possa ser amparado e que tudo aquilo que ele nos trouxer, fruto do seu estudo, possamos aclimatar na nossa mente e procurar viver na prática daquilo que essa doutrina maravilhosa nos tem ensinado. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Nessa prece, então, nós damos por aberta a palestra desse domingo. Com a palavra, nosso irmão Guerlisone. Bem, então, irmãos, irmãs,
Bom dia também a todos. Jesus ampare nossos propósitos de nos reunir aqui para os estudos doutrinários com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde Allan Kardec vai estudar para nós sobre a reencarnação. Reencarnação é sinônimo assim de progresso para todos nós, né? Através dela, que nós vamos progredindo lentamente na nossa busca ao Criador, né? A Deus nosso Pai. É vagarosa, portanto, essa nossa ascensão espiritual. Em cada uma delas nós vamos progredindo um pouco. E Allan Kardec também fala de algumas reencarnações no Antigo Testamento e comenta de Nicodemos, que Nicodemos era o doutor da lei, ele era um senador judeu, fazia parte do grande sinédrio, composto de 72 participantes. Esse grande sinédrio judeu tinha consigo até a condição de tirar a vida de uma pessoa, como tiraram a vida do Estevão, tiraram a vida do Cristo e de outros. Nós tínhamos um sinédrio menor que julgava as causas pequenas. E Nicodemos fazia parte desse grande sinédrio. Pessoas inteligentes, pessoas cultas. Então, ele foi ter com Jesus uma certa feita em que Jesus se encontrava lá em Jerusalém. E lá ele tirou, a roupa sua de senador, se vestiu normalmente como qualquer pessoa e foi ter com Jesus. Jesus com seus apóstolos se encontrava em casa de amigos, quando ele chegou a interrogando Jesus: Senhor, o Senhor sempre fala de um reino de Deus, eu tenho certeza que tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz, as curas extraordinárias que o Senhor faz, o Senhor é um homem de Deus. Eu gostaria que o Senhor me explicasse como que eu posso nascer de novo. Que o Senhor diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como que eu posso nascer outra vez se eu estou com essa idade, com essa altura? Como que eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe? Então Jesus até achou interessante a pergunta dele, porquanto para Jesus ele sabia dessas questões da reencarnação, da volta novamente, para que se alcançasse o reino de Deus. Mas você é um mestre e não sabe dessas coisas pequenas. O Espírito, ele sopra onde quer. Você não sabe nem de onde que ele veio, nem para onde que ele vai. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus faz essas separações, e fazendo essas separações, o Nicodemos entendeu realmente o que Jesus quis dizer acerca da necessidade de nascer de novo, para alcançar assim o reino de Deus. Então nós fizemos aqui desenho do útero feminino, aonde uma relação sexual, 200 milhões de espermatozoides caem no canal da vagina. A maioria dos espermatozoides vai morrer pela acidez vaginal.
aqueles que sobrevivem, segundo nos informa André Luiz, e no livro Missionário da Luz, eles conseguem, auxiliados pelos mentores que patrocinam determinada reencarnação, escolher aquele que seja mais apto, para que ele consiga então atravessar o útero e entrar na trompa de Falópio. É aqui na trompa de Falópio que acontece a fecundação. Um óvulo produzido então pelo ovário se desprende, caminha também pela trompa e o espermatozoide vai de encontro a ele. Indo de encontro a ele, ocorre a fecundação. Nesse momento, o benfeitor liga o cordão prateado, aconteceu conosco aqui, né? Liga o cordão prateado, exatamente quando o espermatozoide ele entrou dentro do óvulo, está realizada a fecundação. Nós já estamos com o nosso perispírito devidamente encolhido. Então há um encolhimento nosso. Essa era a dúvida do Nicodemos. Como que eu posso, Senhor, para essa idade, tornar a entrar no ventre da minha mãe? Então há um encolhimento nosso por hipnose. Aí nós chegamos na forma fetal, auxiliado pelos benfeitores que patrocinaram, né, ou nos ajudaram na nossa reencarnação. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá exatamente um planejamento reencarnatório. Como é que nós planejamos a nossa reencarnação? Com a ajuda dos benfeitores espirituais. Então, nesse momento, o conjunto agora vai descer para a parede do útero. Vai começar um processo chamado nidação, em que, multiplicando-se em progressão geométrica, vai começar a se formar um embrião. Embrião, quando nós então tivemos 9 semanas de existência. Embrião. Após a fecundação, 9 semanas é um estágio que vivemos como embrião. Depois aqui é o feto, até 9 meses, quando nós nascemos. Então, nessa condição, segundo André Luiz, nós encolhemos até a posição fetal. Não encolhemos mais. O tamanho nosso de encolhimento é fetal. E nós ficamos nessa posição aqui, por hipnose, encolhido no nosso perispírito. Podíamos ter lá 1,80 m, 1,50 m, 2 metros. Nós encolhemos por hipnose e os benfeitores ligam nosso cordão prateado aqui na fecundação. Agora não é mais nem espermatozoide, nem tampouco é óvulo. Quando o espermatozoide nada e vai encontrar na trompa de Falópio, o óvulo ele vai perder a cauda, vai entrar rompendo a cutícula do óvulo, rompe a cutícula ovariana e ele se adentra lá e o óvulo se fecha. Nenhum espermatozoide mais vai entrar, só um. Então vai haver, se o plano espiritual programar, né, que hajam 2 irmãos ou 2 irmãs para reencarnarem, é uma divisão aqui do conjunto zigoto. Então nós temos agora zigoto e nem espermatozoide nem óvulo, mas zigoto. Se programarem, né, 2 gêmeos iguais, univitelinos, vai haver uma bipartição aqui. Se por acaso o outro espermatozoide
vier pelo lado de cá, encontrar também o óvulo produzido por esse ovário. Os benfeitores fazem a ligação de um lado e outro. Vão nascer gêmeos desiguais. Não se parecem nada um com o outro. Às vezes pode encontrar também situações assim. Às vezes a irmã faz sexo com um homem, consegue gerar aqui uma condição. Depois faz sexo com outro homem, vai gerar do lado de cá. Interessante isso. Espermatozoides diferentes, fecundando um óvulo e outro óvulo. Então são gêmeos desiguais. Quando os gêmeos são iguais, então nós vamos ter a divisão dos zigotos. Quando forem trigêmeos, quadrigêmeos aí pela frente, a coisa de 2 meses atrás, vocês, né, que estão sempre vendo noticiário, lá no Nepal, existiu lá uma condição de uma irmã que teve 9 filhos. Alguém lembra de ter visto filhos? Não? Pois uma irmã lá no Nepal teve 9 filhos, 9 gêmeos, nessa condição aqui de divisão, né, dos zigotos. Então, placentas diferentes para cada espírito. 9 de uma vez só. Não é fácil, né? Mas é assim, então, é de um único conjunto que vai havendo bipartições, tripartições, quadripartições, etc. No caso, a questão, até agora, que a gente conhece mais, 9. Na internet eu já vi 11. Na internet a gente fica assim, né? Na dúvida, né? Esse saiu agora, recentemente, de 9 filhos, não é fácil, né? Uma programação dessa. Primeiro, a irmã que tem, assim, uma condição dessa, porque ela tem condições, né, tanto quanto o pai, de assumirem essa maternidade, essa paternidade, para cuidar de 9 filhos de Deus, né? Que vão reencarnar, então, para compor a família. E a gente pode observar uma situação interessante que André Luiz viu quando estava sendo feita a reencarnação dos Segismundo, né? No livro ali, Missionário da Luz. Se alguém já leu o livro, lembra, né? Ele ia reencarnar no lar, né, do Adelino, da Raquel. Então, no lar do Adelino, da Raquel, Segismundo iria fazer a sua reencarnação. E no mapa cromossômico, André Luiz perguntou: o que é isso? É cheio de arabesco. Esse é o mapa cromossômico do Segismundo. Ele vai ter um problema na válvula mitral ao reencarnar. Por quê? Válvula mitral é uma válvula, né, do nosso coração. Imaginemos o nosso coração aqui, né? E a válvula mitral, botar ela aqui para fora, mas na verdade ela é aqui dentro, né? É uma válvula bicúspide. Tem 2 saídas. O retorno é numa válvula tricúspide, com 3 saídas. Ou 3 entradas, no caso aqui em questão. Então o oxigênio, quando ele sai, bombeado pelo nosso coração para nutrir todas as nossas células, ele sai carregado então de oxigênio, de O2. Então nós temos 2 circulações, né? Uma pequena, o coração nosso está aqui, a ponta dele é para o lado esquerdo, mas nosso coração é no centro aqui do tórax. E a ponta dele é que fica para o lado de cá. A gente acha que ele é do lado esquerdo, mas não é. Ele é no centro, com a ponta voltada para o lado esquerdo. Então, existe uma pequena circulação que sai pela mitral, sobe aqui para o nosso cérebro, né? Volta, passa pelo pulmão e volta pela tricúspide.
essa é pequena. E a grande circulação sai da mitral, volta e ela assim leva oxigênio para todas as células renais, hepáticas, estomacais, intestinais, as próprias células cardíacas, pulmonares, enfim, nutre todas as células. Alguém ainda se lembra quantas células que a gente tem no nosso organismo? Ninguém lembra não? Então são cerca de 100 trilhões. É muita célula, né? 100 trilhões de células que a gente tem aqui agora, né? Temos também no nosso perispírito essa mesma quantidade. Ou seja, então o oxigênio ele tem que nutrir 100 trilhões de células. Aqui em cima, nas células cerebrais, nós não conseguimos ficar de 18 a 20 minutos. E a gente não consegue não, senão, se não levar oxigênio aqui, a gente desencarna. Então, nessa condição, ele viria a ter um problema, a válvula mitral, quando ele reencarnasse. Por quê? Porque ele, na reencarnação passada, ele tirou a vida daquele que seria pai dele agora, né? Tirou a vida do Adelino. Porque os dois disputavam o amor da Raquel no passado. André Luiz faz esse estudo aqui para nós. Os dois eram apaixonados por ela e ela também era apaixonada pelos dois. Não conseguiu assim definir com quem ela ficaria. Então cresceu uma onda de ciúme muito grande, uma rivalidade muito grande, quando os dois descobriram que os dois namoravam a mesma mulher, né? Ela não teve assim forças nem a vontade suficiente para que ela rompesse com um e assumisse só com o outro, né? E numa dessa rivalidade, o Segismundo apunhalou o Adelino pelas costas, atingiu o pulmão e acertou o coração na região da válvula bicúspide, né? Da mitral. Ainda André Luiz nos recorda aqui que Jesus estava no horto do Getsemane orando, orou por 1 hora, suou um suor de sangue, sabedor que era do que o aguardava no dia seguinte. Isso aconteceu na quinta-feira, à noite, depois da chamada Santa Ceia. Jesus vai com Pedro, João e Tiago para orarem no horto do Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Depois de 1 hora que eles estavam saindo, entrou Judas Iscariotes com os soldados romanos. Aí Jesus ainda perguntou, ele se aproximou de Jesus e beijou a face dele. Era combinado com os soldados, e dentre os 4 ali, aquele que ele beijasse a face seria Jesus Cristo. Os soldados romanos haviam acabado de chegar de Roma para ajudar Pôncio Pilatos, porque ele pediu lá um grupo de soldados para poderem ajudar a controlar a festividade da Páscoa judaica. E eles não sabiam quem era Jesus. Todos sabiam quem era, mas eles não sabiam. Por isso Judas ganhou 30 moedas de prata só para beijar a face do Cristo. Conforme ele diz, né, em Crônica de Além Túmulo, obra de Humberto de Campos, jamais ele acharia que o que ele fez iria culminar com a morte de Jesus. Então, beijou a face do Cristo. Nesse momento que os soldados chegaram para prendê-lo, Pedro puxou a espada do soldado de nome Malco, que estava à frente, cortou a orelha dele. Jesus, como pôde, fez o reimplante da orelha, na hemorragia, né, que se seguiu. Mas disse para Simão Pedro: Pedro, guarda sua espada,
porque quem fere com a espada, por ela será ferido. Então, na reencarnação dos Segismundo, ele questionou isso ao preparar a sua reencarnação. Aqui mostra, inclusive, como se fosse o perispírito ou futuro corpo daquele que iria reencarnar. Todo o sistema hemático funcionando, todas as glândulas, todo o sistema endocrínico, enfim. Uma estátua perfeita de como seria a reencarnação do próprio Segismundo. No livro Ação e Reação nós temos também lá um outro modelo, um molde da reencarnação de um irmão, pode ser também de uma irmã. Como que seria exatamente essas questões kármicas ligadas à reencarnação. Então, quando foi feito o modelo do corpo do Segismundo, já que ele tinha matado aquele que seria pai dele no passado, reata posteriormente com a nossa irmã Raquel, se casam, nunca conseguiram ser felizes, porque o remorso sempre vinha, a culpa, arrependimento, e os dois desencarnaram. Mais tarde, e esperando por eles, estava o Adelino. Então houve assim uma grande dificuldade, até para o Segismundo, quando ele estava lá, ficou na casa do Adelino e da Raquel, já tinha um filho, logo nasceu o primogênito. Segismundo seria o segundo filho do casal Adelino-Raquel, né? Ele ficou lá sentado com o perispírito dele, aguardando o momento certo do encolhimento espiritual para ele ser ligado no conjunto zigoto. Aí vai acontecer então que o Adelino saía através do sono, encontrava o Segismundo lá, ele levava aquele choque, lembrando do passado, quando o Segismundo tirou a vida dele, né? Pelas costas. Então André Luiz ainda fala aqui que os benfeitores, Alexandre, que era o responsável, tiveram ainda que tentar ajudá-lo para que ele deixasse o Adelino de odiar o Segismundo, porque senão até na separação da cromatina, a cromatina é a substância dos cromossomas, composta de DNA, RNA e proteínas. Então, se a pessoa vai reencarnar, mas ainda traz ódio no coração, dificulta até o que nós estamos estudando aqui. Então, tem que haver harmonia para que haja uma reencarnação nas condições normais. Então, eles conseguiram superar, né, essa parte, e o Segismundo vai reencarnar. Na reencarnação dele, tinham mais de 100 espíritos ligados à reencarnação dele. Por quê? Porque quando ele acorda no plano espiritual, perseguido pelo Adelino, ele se volta para a caridade. Começa a trabalhar arrependido, começa a trabalhar no plano espiritual umbralino, recolhendo e ajudando as pessoas. E ele ficou tão bem visto pelo plano espiritual na cidade em que ele se encontrava, que ele então, quando foi feita a fecundação, veio uma coroa de flores do alto assim também, sobre o casal ali, a Adelino e a Raquel, né, no momento depois que eles se relacionaram sexualmente, em torno de 4 minutos mais ou menos, o espermatozoide chega no óvulo, na trompa de Falópio. No entorno, né? Aí, essa saudação dos próprios amigos espirituais devido a ele ter trabalhado pela caridade no plano espiritual. Aí ele ainda questionou, mas eu botei, alguém vai me apunhalar também pelas costas, conforme disse Jesus para Simão Pedro: Pedro, guarda a sua espada, porque quem fere com a espada vai ser ferido por ela. Os benfeitores falaram assim: nem sempre, vai depender tudo acima da misericórdia divina
e também do ser reencarnante. No caso, Segismundo se voltou para a caridade, né? Deus, nosso Pai, qualquer coisa que a gente faça no sentido do bem-estar de alguém, na medida que a gente ajuda o semelhante, isso já vai diminuindo a nossa culpabilidade. Deus é um Pai muito bom. Nós temos, às vezes, que sair dessa inércia do comodismo que a gente fica, né? Um certo comodismo nosso, para a gente se dedicar mesmo à caridade, né? A fazermos o bem ao nosso semelhante. Isso tem conosco, né? Esse certo comodismo nosso. A gente sabe que fora da caridade não tem salvação. Mesmo assim a gente se acomoda. E a cada um de nós vai ser dado de acordo com as obras, nem é de acordo com a religião. Cada um segundo suas obras, nos disseram Cristo, né? Então, voltando aqui, nós vamos observar que o cromossoma, que seria responsável para que houvesse um defeito na válvula mitral, toda vez que o coração bombeasse, ele ia sentir dor. Não precisava, em um determinado momento, que alguém o apunhalasse. Não precisaria mais disso. Mas ele ia sentir dor. Toda vez que o coração, e é constante, né? Ele ia sentir a dor. E só iria acontecer pela misericórdia divina depois de 22 anos. Foi o tempo que ele trabalhou no plano espiritual, exatamente ajudando o próximo nas zonas umbralinas. Olha como que Deus é misericordioso, né? Para conosco, né? Só depois dos 22 anos a dor iria aparecer. Ainda teria esse mesmo tratamento médico, remédios, para auxiliá-lo a suportar a dor na mitral em relação à saída, né, do sangue oxigenado pelas artérias. Então nós vamos encontrar aqui, né, no núcleo de uma célula, essas estrias aqui que são os cromossomos. São em número de 46. 23 vem do óvulo, 23 vem do espermatozoide. Então essa questão dos cromossomas é onde se encontram nessas estrias. Dentro das estrias estão os genes. São compostos de DNA e RNA. Fazem parte da chamada cromatina. E nós vamos encontrar também cerca de 3,2 bilhões de genes no genoma, na dupla hélice, né, humana. Então hoje nós temos genoma de animais, genoma de vegetais. É uma composição celular. No nosso humano, cerca de 3,2 bilhões de genes. Então são eles, os benfeitores se utilizam, pensem bem, né, para poder avaliar aqui na válvula bicúspide como que ela ia ter um certo bloqueio para impedir a saída total do sangue arterial com oxigênio. Mas eles conseguem isso. Então nós vamos encontrar também no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, um termo novo. Não tão novo assim, né? O livro foi escrito em 1957. O chamado biófilo. É um nome, assim, complicado para dizer que a nossa mente, nós produzimos, assim, uma unidade de força psicossomática, ligado, portanto, ao nosso perispírito, psicossomática. Então, o biófilo, pela culpa que nós trazemos, pelo remorso, pelo arrependimento, que nós tiramos aqui do livro Céu e Inferno, capítulo 7, toda vez que a gente tem um erro, a gente cria conosco mesmo uma culpa, logo depois vem o remorso, vem o arrependimento, e nós sabemos que só isso não basta. Nós vamos ter que expiar
o erro que nós tivemos para com outra pessoa. A gente vai ter que sentir na gente o que a gente fez para o outro ou para outra. E vice-versa, né? E depois disso ainda tem que reparar. Tem que trazer para dentro do campo familiar exatamente essa pessoa que nós desvirtuamos dos caminhos do bem. Por isso que a nossa família aqui é uma maravilha, né? É por isso que nós estamos diante daqueles ou daquelas que nós desvirtuamos de alguma maneira dos caminhos do bem. E o bióforo, então, ele vai agir no citoplasma da célula. Olha só que interessante, André Luiz fala. E a nossa culpa, nosso remorso, aquele erro nosso, nós imprimimos no citoplasma da célula e vai chegar até, portanto, os cromossomos, aos genes, e aí nós vamos ter a sensação de culpa assim sendo corrigida. Então, quando Jesus disse assim em relação aos escândalos, se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé forem motivo de escândalos, arrancai-os. Preferível entreis na vida com um olho, uma mão e um pé, do que tendo dois e vos precipitardes ainda no erro. Então, às vezes, se a mão da gente empunhou uma arma para tirar a vida do próximo, nós, com remorso, com a culpa, o arrependimento, a gente vai pedir para vir sem a mão, mas o bióforo vai atuar, então, logo na conjugação aqui cromossômica, atuar nos genes que são responsáveis pela mão. Então eles vão desaparecer e a gente vai reencarnar sem mão. Para quem se lembra em memória de um suicida, no caso de um suicida que ele havia se relacionado lá em Portugal com uma brasileira. E ele vai descobrir que a brasileira, que era a mulher dele, estava traindo ele. Aí no momento que ele tem assim o flagrante da situação, e que ela chega em casa, ele se aproxima dela e tira a vida dela, enforcando-a. E ele vai passando o tempo, depois se suicida, se enforca. Então ele vai passar lá para aquelas condições difíceis do Vale do Suicida, até ser recolhido na colônia Maria de Nazaré. Depois de algum tempo lá se preparando, ele começou a sentir que ele não tinha mais a mão, nenhuma das duas mãos, não tinha mais, estava desaparecendo no perispírito dele. Quer dizer, a nossa mente é que produz o bióforo, nossa mente. É uma partícula de força psicossomática que entra, interferindo na nossa célula. Então, quando ele for reencarnar, ele vai vir sem as duas mãos. Quantas pessoas a gente não conhece que é desse jeito, né? Reencarna sem a mão, às vezes reencarna sem a perna, sem pé, sem o braço, às vezes inteiro, né? Então reencarna com paralisia cerebral, reencarna cego, surdo, mudo, paralítico. São interferências dos bióforos, produzidos por nós mesmos. Quando então, no caso dos seres do mundo, que é uma reencarnação mais depurada, vamos dizer assim, né? Aí eles prepararam o mapa cromossômico, que é a mesma coisa. André Luiz questiona assim aos benfeitores: e no caso que haja um relacionamento sexual dentro do carro e a irmã vai ficar grávida ali dentro, ou aconteceu no meio do mato, ou aconteceu no prostíbulo, ou qualquer outro lugar, né? Em que se faz o sexo,
Os benfeitores, ele fala que os benfeitores levam o espírito que vai reencarnar ligado ali ao casal, mesmo que seja casual o sexo. Como a responsabilidade maior vai ficar com a irmã, então o espírito, no momento em que há a concepção, a fecundação, o espírito ele está, vamos supor, dessa altura, pode ser um irmão, pode ser uma irmã. Ele está lá com o perispírito dele, de repente ele é encolhido automaticamente, o útero funciona como se fosse uma bomba que aspira, é falado aqui pelo André Luiz, aspira o perispírito, encolhe automaticamente e fica preso, entre aspas, né, no útero já da irmã, é automático, para situações desses casos que a gente comentou aqui, né? Mas sempre com a supervisão dos benfeitores espirituais, sempre. Estão ali em nome de Deus para poder ajudar o reencarnante. Ele ainda pergunta assim, mas com os animais? O Alexandre responde, para os animais ditos domésticos, o procedimento é o mesmo. Existem espíritos responsáveis por fazer uma reencarnação, por exemplo, um cão copula com uma cadela. Então se vão reencarnar 8 cachorrinhos, ou 9, ou 10, ou 7, tudo é um planejamento também no plano espiritual. Há um planejamento no plano espiritual. Então a equipe vem com devidamente encolhido, né, o cão que vai reencarnar, vamos supor, sejam 8, os cãezinhos todos também colhem para poder entrar no útero da cadela. Olha só, ninguém está esquecido, nenhum filho de Deus, qualquer que ele seja, né, na evolução espiritual, está esquecido. O Pai jamais esquece de nós, seus filhos, seja no reino dos vegetais, seja no reino dos animais, seja no nosso reino também, não estão esquecidos no reino dos minerais. É a bondade de Deus, né, para conosco, seus filhos e filhas, né? Já que nós estamos num patamar superior, né, da evolução. Então acontece exatamente esse amparo dos benfeitores espirituais em relação a toda a criação. Aqui, quando na concepção começa a multiplicação celular, um processo chamado nidação, Allan Kardec fala que num determinado momento é como se o espírito fosse sugado aqui para a câmara, exatamente uterina. Allan Kardec estuda essa questão também da reencarnação, né, no livro dos Espíritos. Então é como se fosse puxado, succionado, o perispírito vai se acoplar ao corpo dele aqui. Perispírito do espírito, perispírito e espírito vão se acoplar exatamente ao corpo futuro. E como efeito de 9 semanas para frente, o perispírito vai crescer junto com o corpo. As informações são de Allan Kardec, também de André Luiz. E a forma fetal é de 9 semanas para frente, né? Aí nessa justa posição, 9 meses depois nós nascemos. 18 dias, nós somos menores de uma cabeça de alfinete, menores, né? Aconteceu conosco, é o chamado blastocito. Esse nome blastocito é dele, 18 dias, já estão direcionados, cabeça, tronco e membros. É uma coisa fantástica, é divino, né? É divino. Então vão gerar os folhetos blastodérmicos em número de 3, segundo André Luiz informa ali. Ciência também fala disso. Um superior, essa folha ou esse folheto blastodérmico superior, começa a se delinear o sistema nervoso nosso. E a pele também já é formada, começa a formar. 18 dias.
começa a se formar a pele e o sistema nervoso. Isso no folheto blastodérmico superior. No médio, nós vamos ter a coluna vertebral sendo formada e também os nossos músculos, alguns vasos sanguíneos também. E no inferior, nós vamos ter os intestinos e depois todo o aparelho digestivo sendo formado. Olha que interessante isso, né? Todo o aparelho digestivo sendo formado. Dr. Bezerra de Menezes nos fala, quando estava encarnado ainda, que a nossa estadia no plano espiritual seria assim a soma algébrica dos nossos atos. Nossa estadia no plano espiritual seria a soma algébrica dos nossos atos. O que seria isso, né? Nós fazemos 10 coisas boas, fazemos 6 coisas erradas, nós temos um saldo positivo no plano espiritual. Se nós fazemos 10 coisas erradas, temos um saldo positivo de mais 6, nós vamos ter na soma algébrica menos 4 como resultado. Então, em algumas situações, nós vamos ter que passar pelas zonas umbralinas para drenar essa carga negativa de menos 4. É preciso que a gente tire do nosso perispírito os atos errados que a gente fez e que nós acumulamos negativamente conosco, né? Atuando principalmente nas nossas células. E nós vamos encontrar também o Charles, né? Foi o pai da Ivone Pereira, e ele sempre, no livro Sublimação, ele fala que eles sempre estiveram juntos, como marido e como mulher. Sempre estiveram juntos. Estiveram juntos lá na Pérsia, na Arábia, de uma maneira geral, estiveram juntos no Vale Mesopotâmico, estiveram juntos no Egito, estiveram juntos em Roma, estiveram juntos depois na Idade Média, enfim. Aí chegou da reencarnação anterior da Ivone, que ela foi a Leila. Alguém já leu ali o livro Leila, filha de Charles? Pelo jeito não, né? Que fala da vida da Ivone Pereira antes dela ser Ivone Pereira. Ela tinha o nome de Leila. Foi aí que o Charles não veio como marido dela mais, veio como pai dela. Então ali o Charles vai desempenhar agora a condição paterna da Ivone Pereira. E ele quem fala isso aqui. No livro Sublimação. Que a nossa evolução, ela se faz sob a forma de uma espiral. Então, numa determinada reencarnação, a gente sobe, consegue muitas coisas boas no nosso progresso, depois a gente desce, como se estacionasse, sobe outra vez, desce, sobe e a gente vai evoluindo desse jeito, numa espiral, né? Aí, por exemplo, Eurípides Barzanufo. Antes dele ser Eurípides Barzanufo de Sacramento, todos nós admiramos, né? Reencarnou no dia 1º de maio de 1880 e desencarnou só com 38 anos, em 1º de novembro de 1918. E Eurípides tinha sido um lenhador ali próximo mesmo de Sacramento. Ele mesmo fala isso, ele tinha sido um lenhador. Quer dizer, não é dizer que ele foi obscuro, né? Mas em relação ao que ele foi, já é uma reencarnação não tão evoluída dele, né? Ele foi um lenhador. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, antes dele ser o grande Emmanuel que todos admiramos, ele teve uma reencarnação na cidade de Assis, lá na época mesmo de São Francisco de Assis, que reencarnou em 1182, desencarnou em 1226, com 44 anos de idade, de câncer no fígado, né? Francisco de Assis. E ele, Emmanuel, quando Francisco de Assis foi lá buscar a ajuda do Papa Inocêncio III, lá em Roma, pedindo autorização para ele trabalhar por Jesus nas coisas simples do Cristo, que ele foi autorizado,
O nome de Emmanuel era Dom Guido. E ele era, assim, quem fazia com que as pessoas que fossem ter uma audiência com o Papa entrassem para conversar com ele. Ele só fazia isso. Ele teve uma reencarnação, não vou dizer que é obscura, mas uma reencarnação de menor quilate na evolução dele. Chamava-se Dom Guido, também tinha uma casa lá em Assis, no Vale de Assis, né, na Itália. Então é assim, a nossa evolução, a gente sobe, igual uma espiral, depois desce um pouco, sobe de novo, na outra, desce, e vão assim caminhando, né, buscando Deus, nosso Pai. Dessa maneira que o Charles, a mesma coisa nos fala também Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese. A nossa evolução é espiralada, ela ocorre numa espiral. Então nós trouxemos também aqui um livro, esse livro aqui, Eu Quis Ser Down, da Cândida. Cândida já fez palestra aqui? Não? Não, né? Então a Cândida é trabalhadora aqui na nossa cidade, né? Hoje não está na cidade mais, é essa aqui, ó. Não está mais na nossa cidade, mudou-se lá do Espírito Santo, a cidade de Vila Velha. E ela teve assim uma reencarnação em que o irmão dela, o Ivan, veio com a síndrome de Down. Reencarnou assim. Então, na síndrome de Down, por que a pessoa que tem síndrome de Down, as feições dela são as mesmas em quaisquer lugares do mundo. Qualquer lugar que você vá, que tenha uma criatura com síndrome de Down, seja irmão, são parecidas. Mas pode observar, qualquer lugar que a gente vá e que encontre uma pessoa que tem a síndrome de Down, com certo retardamento mental, embora algumas consigam estudar até, né? Consigam estudar, se formar até num curso superior. Então ela tem um cromossomo a mais. Então são 47 cromossomas. 47. E o de número 21, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 46 cromossomas, que é uma ranhura assim, ó, um bastonete no núcleo da célula. Dentro dele, dessa ranhura, é que se encontram os genes. Então são 47 dispostos, né, normalmente numa célula, 23 advém do espermatozoide, 23 advém do óvulo, formando 46. Mas na síndrome de Down, tem um a mais, formam 47, é a chamada trissomia do cromossoma 21. 1, 2, 3, 4, 21. O 21 vai ter um a mais, junto com o cromossoma 21. São dois. Ia fazendo então 47, que dá todas as características celulares de uma pessoa que tem, portanto, a chamada síndrome de Down. Então, com essa condição, a pessoa vai reencarnar já sabedor que vai ter essa dificuldade. Vai ser uma luta grande para a mãe, para o pai, enfim, né? Para a família toda. Criar uma pessoa que vem com uma determinada dificuldade mental. E nesse livro, Visão Espírita nas Distonias Mentais, Dr. Jorge Andréa estuda todas as pessoas que vêm reencarnar com problemas na mente cerebral. Estuda todos os casos aqui. Desde aquele que às vezes vem com esquizofrenia, tem 4 divisões para a esquizofrenia, 4. Aquele que vem com um autista, as mais simples e as mais difíceis. Aqueles que às vezes vão encarnar com a psicose maníaco-depressiva, também é falado aqui.
Aqueles que vêm com neuroses, psicoses, obsessões. De antemão, os benfeitores espirituais sabem como será difícil para a pessoa que vem com um problema mental. Ele tem que ter um amparo melhor. Uma vez o Chico, perguntaram para ele: ô Chico, e essas crianças que vêm especiais? Aí Chico falou assim, que Deus só entrega seus filhos ou filhas especiais para os pais especiais também. Então, é uma grande responsabilidade de um pai e de uma mãe cuidar de um filho ou de uma filha que venha com dificuldade mental. Então, a Cândida fala aqui no livro que a mãe dela e o pai dela, a gente tem uma noção aqui, Centro Espírita, Associação Espírita Estudante da Verdade, foi criada na casa dela. Pouca gente sabe disso, né? Alguns irmãos se reuniram lá, morava na São João, os pais da Cândida e ela também, né? E foi lá que, reunindo alguns confrades, fundaram lá a Associação Espírita Estudante da Verdade. Foi fundada lá na casa dela. Depois conseguiu o terreno ali na rua 207, né? Onde está lá uma das associações espíritas mais antigas da nossa cidade, né? Das mais antigas. E nasceu assim, ela comenta aqui da família dela, nasceu o primeiro irmão, veio normal, nasceu a segunda e desencarnou logo, nasceu a terceira irmã dela, e ela é a quarta. Até então que a mãe dela falou para ela: minha filha, eu tive um sonho em que eu me vi num lago afogando 3 crianças. Eu acho que são vocês 3, seu irmão, sua irmã e você. Eu matei vocês 3, afogando vocês 3 no lago. Aí depois ela comentou quando da reencarnação do Ivan, né? Vem com a síndrome de Down, ela falou que ela estava se vendo assim como se fosse, né? Um país em que tinha assim um grande castelo, tinha uma pessoa sentada num trono cruel, o rei, um déspota. E ela estava sentada ali como se fizesse parte do grupamento dele, era uma espécie de mulher dele, várias mulheres eram dele, como se tivesse um harém, e ela estava presente nesse harém, né? Aí muitas vezes ela comenta que ela viu chegar lá um irmão que tinha furtado alguma coisa. Aí ele falou: soldados, cortem a mão desse irmão que roubou, o ladrão não pode ter mão. Aí cortava a mão do ladrão. Chegava um outro lá que vinha foragido por um motivo ou outro qualquer, tinha tirado a vida de alguém, tirem a vida dele aqui também, perde todo mundo. A gente tinha mais de 300 pessoas lá no salão, e as pessoas eram mortas ali mesmo. Era uma pessoa assim, cruel, esse rei, né? Aí ela falou que um dia chegou um mentor para ela e disse: minha irmã, você teve presente lá. Nosso irmão que era rei está sofrendo muito nas zonas do umbral. Ele precisa voltar, precisa reencarnar. Se aceita recebê-lo como seu filho, ele vai vir com problemas mentais. Ela falou: aceito. E o Ivan reencarnou assim. Ela passou uma gestação tão difícil que o médico, quando ela tinha 5 meses, ela não conseguia se alimentar direito, não conseguia, só vomitava tudo, passava mal direto, né? Passando mal, o médico chegou até a aconselhá-la a fazer o aborto. Como é para o seu bem, é melhor que sacrifique a criança, depois ela pode voltar através de você mesma. Em condições que tais, a própria doutrina abona o aborto, né? Preferível salvar a mãe. Depois o filho pode voltar outra vez.
Ela não quis, não falou, eu vou levar a gestação até o final. Não quis abortar. Aí nasceu o Ivan, né? O Ivan nasceu com uma séria dificuldade, com a síndrome de Down. Assim, depois ela com o marido dela vão desencarnar e a Cândida assume ser a mãe e ser o pai dele, né? Então ela conta aqui no livro as dificuldades todas. Ele desencarnou em 2014 com 61 anos, que foge normalmente até da regra daqueles que têm a síndrome. Às vezes desencarnam logo cedo, num passo de 30 anos. E ele foi com 61 anos. Ele superou determinados obstáculos. Então ela conta que toda a vida já está em cima da hora de a gente terminar. Nós temos muito livro para falar, não vai ser possível, né? Mas, então nós vamos ficando por aqui, lembrando então do estudo de Allan Kardec no capítulo 4, né? Que é necessário nascer de novo para a gente ver o reino de Deus, né? Em que a reencarnação nossa ela é sinônimo de progresso para nós todos. É sinônimo de progresso. Aproveitemos então a reencarnação, que nós estamos nela, né? Para a gente progredir, fazermos mais coisas, ajudarmos mais o nosso próximo, servirmos mais a Deus, procurarmos fazer também aquela luta interna de reforma que a gente tem para fazer, né? E cada um de nós aqui sabe exatamente aonde que nós precisamos corrigir esses nossos desvios das leis divinas. Muita paz então para todos, né? Que Deus nos abençoe os propósitos de evoluir, né? E devolvemos a palavra então ao nosso irmão dirigente. Agradecemos o nosso irmão Guerlisone por essa verdadeira aula de programa reencarnatório. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem nós teremos o Marcos Vinícius aqui às 19h30 falando sobre justiça divina segundo o Espiritismo. E no próximo domingo, o Hamilton falando sobre a evolução do pensamento religioso. Ok? No próximo domingo é a eleição, né? Então as pessoas, por quê? No primeiro turno nos perguntaram, vai ter palestra? A doutrina espírita não para por evento nenhum do mundo aí fora, né? Até porque a gente sai daqui e vai votar. E lembrando a vocês que é só mais uma eleição também, que as pessoas realmente ficam numa agitação, uma coisa meio complicada, né? A gente sobreviveu a todas as eleições, eu sobrevivi até hoje, a gente passou por tudo aí. Então é necessário que o espírita, sobretudo, apaciente seu coração, né? Que a gente tenha muito cuidado com as coisas que a gente posta nas mídias sociais, que a gente tem que orar pelas pessoas. Não importa quem ganhe, nada disso, porque a gente tem que pensar o seguinte: se eu torço contra o barco afunda, eu afundo junto, né? Então, ao espírita não cabe esses tipos de pensamentos, não. Muito pelo contrário, né? Então, que a gente possa apacentar os nossos corações, acreditar no mundo espiritual, porque todos nós pregamos o tempo todo aqui que Jesus governa o planeta Terra, que Ismael governa o Brasil, mas dá a impressão que nessas épocas o espírita esquece que eles estão também olhando, né? Parece que eles saíram de férias nas eleições, né? Ismael falou assim: não, está muito bagunçado, eu vou para Marte, quando acabar isso eu volto. Então nada disso, a espiritualidade está olhando por tudo, que a gente tenha calma, que a gente realmente entenda que todos os fatos na nossa vida acontecem de duas maneiras, ou por necessidade ou por merecimento, né? Então que a gente tenha isso em mente e que a gente possa realmente passar tranquilamente por todas essas situações do mundo. A gente está iniciando a partir de hoje uma nova campanha, porque o nosso sopão ele para na segunda semana de dezembro. Então, eles ficam, o pessoal lá do Parque Maíra, sem a nossa sopa da segunda semana de dezembro até a primeira semana de fevereiro. O pessoal da sopa tira férias em janeiro, natural, né? Descansa, alguns viajam. Então, o que a gente faz todo ano? A gente empreende uma campanha das cestas básicas, que é exatamente para cumprir esse período sem a sopa dessas famílias carentes. Então, a partir de hoje, né, a gente está pedindo quem puder trazer mantimentos, porque ano passado nós tivemos, né, Laurete, 25 cestas, né? Tivemos que fazer 25 cestas, né? E a gente sabe que o preço das coisas está tudo muito caro, então, obviamente, talvez a gente não consiga
fazer como foi ano passado, mas a gente não pode deixar de assistir essas famílias. Eu tenho dificuldade de trazer mantimento, quem quiser doar em dinheiro, sem problema. Que a Laurete depois, a Angélica, o povo sai correndo aí para comprar as coisas, né? Ajuda do Marcelão. E todo ano tem dado certo. E aí quando a sopa volta dia 4 de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, melhor dizendo, essas famílias ficaram abastecidas durante esse período, ok? Então a partir de hoje a gente vai estar sempre falando nessa campanha da cesta básica para as famílias carentes. A gente costuma levar uma semana antes do Natal, né? A gente faz uma festa lá, a gente fotografa, coloca aqui no blog da EDAG, tudo direitinho, ok? Então, a partir de hoje também, com a diminuição da pandemia, em função do número de frequentadores, no domingo nós vamos passar a utilizar 6 cadeiras ali dentro, ok? Então, 6 passistas aí que tiverem condição, depois que a gente acabar aqui a primeira parte, se dirijam à sala de passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão e serão chamados. Ok? Então vamos encerrar a primeira parte, agradecidos a Deus por essa aula do Guerrizone sobre o programa reencarnatório, lembrando que tudo só acontece sob a permissão de Deus, sob a égide do Cristo, que Ele possa estar junto de nós em todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Agradecemos a presença de vocês no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, e amanhã essa palestra também estará no YouTube, como todas as palestras da EDAC. Encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte, e passamos para a segunda da nossa Câmara de Paz. Muita paz a todos.